Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Oi. Oi, Rô. Você tá me ouvindo? Oi. Eu ia te sacanear, deixar você mais tempo aí, pra você achar que eu não ia entrar, mas deixa pra próxima. Que maldade, sim. Já tem um pessoal aqui entrando. O Mi tá falando que tá ouvindo aqui a gente, Tá né? ouvindo bem? Você me ouve bem? Ouço sim, Rô. Ouço Ah, sim, que legal. tá? Então é isso aí, pessoal. Vamos conversar. Prazer, eu sou a Juliana, tá? Trabalho aqui na área comercial da Companhia de Idiomas, né? E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre planejamento estratégico, né, para escolas e professores de idiomas. É claro, né, que esse tema ele pode ajudar qualquer pessoa que empreende ou que deseja empreender, né, em qualquer segmento. Então, se tiverem dúvidas, por favor, enviem aí, que a gente vai ter o prazer aí de tirar essas dúvidas de vocês. Tá? E é lógico, eu convidei aqui a Rose, né? Ela é uma das sócias diretoras da Companhia de Idiomas, né? E a Rô empreende aí desde 1991, é isso mesmo? Quanto tempo! E é só um detalhe, né? Só a partir mesmo de 2009 é que a gente começou a implementar o planejamento estratégico na Companhia de Idiomas. Então, começa aí contando pra gente um pouquinho, né, desse início, como começou na Companhia de Idiomas. Legal. Essa conversa ao vivo, na verdade, é um esquenta para a nossa revisão de planejamento estratégico. Estou vendo vários funcionários entrando, escolas também, que são as nossas parceiras, professores. Que legal, a gente vai ter uma conversa sobre planejamento estratégico para escolas e também para carreira, se alguém tiver alguma pergunta. Balancei tudo aqui, quase caiu o celular. Ai. Mexe com a mão. Ai. Então, você me perguntou como começou essa história de planejamento estratégico, né? Eu não gostava de planejar. Eu lembro uma vez que a gente contratou, eu e a Lígia, minha sócia, desde 91, a gente contratou um consultor, ele era ótimo, até um ex-executivo, foi nosso aluno numa grande empresa, e a gente contratou ele para nos ajudar, lá faz muito tempo. E aí ele falava, tem que planejar, e falava, mas eu não tenho tempo para planejar, porque o dia me atropela, e eu tenho um monte de coisa para fazer, não dá para parar para planejar. E, e eu também acho que engessa, se você planeja, aí você fica ali preso a um plano, muita coisa pode acontecer e você não sabe como proceder porque você está preso ou está engessado. Então eu não entendia na época e não fiz nada, ou seja, eu desperdicei a consultoria. E pode acontecer mesmo, a gente desperdiça curso, desperdiça livro, desperdiça consultoria, porque não está maduro para ouvir o ensinamento, né? E às vezes a mesma coisa, a mesma lição vem num outro momento da vida e a gente fala, uau, nossa, que coisa inovadora, que coisa incrível. E, na verdade, você já tinha ouvido. Aí eu fui para fazer um MBA na FGV e quando eu tive aula de estratégia empresarial, foi a hora que eu falei, uau, que legal. Eu aprendia no sábado e implementava na segunda, e ali já me deu todo apoio, o time me deu todo apoio, e a gente mudou tudo. Foi muito Uhum. legal. Aí, quando eu terminei o MBA, eu comecei a dar aula na FGV, no mesmo lugar onde eu fiz o MBA, e a primeira disciplina que me convidaram para lecionar foi estratégia empresarial. Então, aí eu tive de ensinar como fazer, e aí que eu levei a companhia de idiomas para um outro nível de planejamento, uma coisa um pouco mais sofisticada, mas é possível fazer da maneira mais simples, né? Acho que todo mundo pode fazer um planejamento estratégico, né? O nome é meio pomposo, mas é algo bem simples, a Sim, gente vai falar disso. sim. É. Tem bastante gente aqui entrando, Rô. Então, você falou que esse nosso bate-papo é um esquenta, né, para o planejamento estratégico que a gente já começou a fazer, né? Antes a gente fazia no final do ano e agora como as coisas estão mudando aí muito rápido, então a gente já está mudando, né? Já está fazendo o planejamento agora. E ele também é um esquenta do curso, né? Que a gente está aí, vai começar no final do mês. No dia 21 a gente começa o curso de planejamento estratégico também para escolas, né? E para professores. Então, se alguém tiver aí interesse em se aprofundar mais no tema, né? Nesse tema que a gente está aqui pincelando hoje, então é só entrar em contato com a gente. Né, vai ser um curso, ele é de curta duração, 20 horas, mas aí tem algumas horas que são práticas, né, com a Rô, que vai lecionar e com o grupo, né, então é interessante, se vocês quiserem, é só entrar em contato com a gente.
tá? O que é bom é que esse curso, embora você esteja falando e a gente concebeu ele, eu fui curadora de conteúdo, a gente concebeu pensando no universo de empreendedorismo de idiomas e professores de idiomas, mas o conteúdo ele é útil para qualquer empresário de pequeno porte, para qualquer empreendedor de qualquer segmento. Estou vendo amigos aqui de outros segmentos e que legal. Quer dizer, que momento você planeja o que você quer ser, né, e como você quer fazer as coisas, isso é bem importante para qualquer empreendedor, né, Ju? Sim, sim, Rô. Aqui o Alvin Toffler, né, ele nasceu em 1928 e faleceu em 2016, ele definia a si mesmo como um futurista, né, e no livro Choque do Futuro ele escreve: mudança é o processo no qual o futuro invade nossas vidas. Ou você tem uma estratégia própria, ou então é parte da estratégia de alguém, né? E o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender, né? E o homem permanece no final o que começou no início, um biossistema com uma capacidade limitada para a mudança. Quando essa capacidade é oprimida, a consequência é o choque futuro. Né? Então, o que essas ideias, Rô, têm a ver aí com o planejamento estratégico, né, na sua opinião? Tô vendo o Edson Polizelli aqui, que legal, querido amigo. Oi, Edson, espero que seja útil para você essa live. Você é um empreendedor, assim. Tem gente que nasce para ser empreendedor, né? E tem gente que aprende. O Sim. Edson nasceu para ser empreendedor. A Jana está falando, é incrível como aprender planejamento estratégico também é para a vida. Quais as Sim, minhas sim. forças... a Jana dando spoiler. Quais as minhas forças, fraquezas, o que ameaça meus objetivos e oportunidades que posso aproveitar. Isso aí, Jana. E dá muito prazer de fazer esse curso, porque, como você disse, Jana, a gente acaba aproveitando para a nossa vida pessoal, né? O planejamento estratégico começa pela viagem interna, né? Por quem você é, pelo autoconhecimento. A gente vai falar disso também. Eu gosto dessas frases que você citou do Alvin Toffler, e eu destaco duas que eu até anotei aqui. A primeira é esse conceito de ou você tem estratégia ou você é parte da estratégia de alguém. Quer dizer, ou você define o que você quer ser, como, quando, Sim. ou você vai dançando conforme a música e as coisas vão ser sempre um acidente, ou uma sorte, ou uma desgraça. Você vai sempre atribuir a fatores externos o que acontece na sua vida, e existe fator externo, mas também existe muito do que você determinou para a sua vida, né? E também anotei uma outra, de aprender, você falou aprender, desaprender, reaprender, né, que ele dizia, e planejamento estratégico é sobre isso. E aí é o contraponto do que eu falei no início, que eu odiava planejar pelo medo de ficar engessado, engessar a minha empresa. E eu acho que planejar a estratégia de uma empresa é definir o destino. Então, é como uma viagem. Você quer ir para Bahia. Primeiro, já definiu de todos os outros destinos possíveis, por alguma razão você escolheu Bahia. Legal. Você já renuncia a muita coisa. Então, já aprende algo, né? Que estratégia é fazer escolhas e fazer renúncias. Toda escolha implica renúncias. Escolheu Bahia? Tá. Aí você tem que definir. Quer ir de avião? Ok, de carro. Cada uma dessas escolhas tem o como. Ah, quero ir de avião. Tá, então como é que você vai fazer? Ah, tem que comprar passagem, tem que definir a data. Ah, quero ir de carro. Como é que você vai fazer? Bom, tem que fazer revisão no carro, tem que pôr gasolina, tem uma série de ações. Então, para cada caminho no planejamento estratégico, você vai definir como é que esses caminhos vão ser percorridos. Tem gente que planeja tudo de uma viagem, tipo Janaína. Planeja tudo. E é muito legal também, né? Tô brincando que ela não planeja tudo, não, mas ela planeja na medida certa. Mas tem gente que planeja tudo, todos os dias, cronograma, 7 da manhã a gente acorda e vai tal lugar, tal lugar. Tem gente que não planeja nada. Chega lá no museu e, quero entrar. Então, não pode entrar porque você não comprou o ingresso antes. Aí você perde a oportunidade de ir naquele lugar, um museu, um parque, onde quer que seja, porque você não comprou antes, porque você não planejou. Então, os dois extremos são ruins. Você planejar demais. Por que planejar demais é ruim? Porque você não deixa espaço para as descobertas. Né? Para descobertas do caminho, quer dizer, tem um campo de girassóis.
Vamos parar e vamos curtir o campo de girassóis? Ah, não, porque a gente tem que estar às 7h15 em tal lugar. Não necessariamente, de repente dá para você parar e curtir o campo de girassóis. Uhum. Isso é o espaço para descoberta na tua viagem. E para imprevisto, como você falou. Então, furou o pneu, ou o voo atrasou. Esse é o imprevisto. Você tem que ter espaço para isso também. Então, tem que ser um plano estruturado, mas não engessado, que te permita ver os campos de girassóis e trocar o pneu do carro quando ele fura. Tem que ter espaço. Não dá para ser qualquer coisa, do tipo, vou viajar, mas não sei para onde, e não sei se eu vou de carro, se eu vou correndo, ou se eu vou de avião. Que aí você não chega a lugar nenhum, nunca na vida. Né? E aí você acaba se frustrando também, né, Rô? Acaba se frustrando, e é um pouco como aquela cena lá do Gato de Alice, que a gente até vai, já estou dando outra spoiler, vai pro curso, né? A gente vai discutir ela no curso, que é a Alice lá perguntando pro gato para onde ir, e o gato fala, para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Mas qual é o caminho? Era uma encruzilhada. Sim. Eu não sei para onde eu quero ir, mas me ensina, gato, qual é o caminho que eu devo ir? O gato fala, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. E é meio assim quando a gente não planeja, né? Isso mesmo. É legal que você está falando, Rô, porque assim, a gente conversa bastante na companhia, que também a gente fala que estratégia é sinônimo de escolhas, né? Como você falou, e que também implicam a renúncias. Né? E a gente, por exemplo, renunciou a um público-alvo, que é o curso, né, curso para infantil, né, para o público infantil. Então, quando a gente faz algumas escolhas, fica mais fácil alinhar a comunicação, o produto, o preço, até mesmo o tipo de profissional que trabalha na empresa, né? Ele tem que estar alinhado aí com essas escolhas e renúncias, não é? Imagino que se a companhia de idiomas trabalhasse com o público infantil, a gente teria uma logomarca diferente, Sim. um site diferente, professores com outras competências, né? Então, por mais que Materiais diferentes. materiais, conteúdos, né? Talvez não fosse eu, não fosse você, talvez fossem outras Uhum. pessoas na companhia. E é muito importante o que você está falando, tudo tem que estar mais ou menos alinhado às escolhas que você fez, né? A Lígia está falando, temos de lidar com as escolhas que fazemos. Porque não dá para ser tudo para todos. Então, você vai escolher um mercado, escolher produtos e renunciar a outros. Por mais que a gente tenha estratégia de diversificação, porque também tem empresas que escolhem um único produto, um único serviço, e são especialistas naquilo. Isso também é muito legal. Na companhia de idiomas, a gente usou uma outra estratégia que é de diversificar. A gente tem linhas de produtos, em público-alvo diferente, não no infantil, como você está falando, mas tem alguns Sim. públicos diferentes e diversifica. E para cada escolha tem lá o seu alinhamento, né? A Karina falou, eu sou assim. É igual a Assim Jana, né? como? Creio. Igual a Jana? Creio que é na questão do planejamento, né? De planejar viagens, roteiros e segui-los, né? Um dos aspectos, né, do planejamento também que a gente tem que definir logo no início é o posicionamento, né, Rô? E a Companhia de Idiomas tem se posicionado já como uma escola, né, que é uma escola, não, desculpa, uma empresa de serviços, né, de idiomas, concurso, consultoria e tradução. E nesse ano, né, a gente aí com a Verbify, nós ampliamos nossos serviços para apoiar tanto as escolas, né, como os professores independentes. Então, o que você pode nos dizer que esses dois serviços eles têm em comum? Entendi. Quando a gente fez o primeiro planejamento, que eu estava lá no MBA, como eu contei no começo, o meu trabalho de conclusão de curso foi montar a franqueadora Companhia de Idiomas. E aí tinha todo o potencial, os meus amigos ficaram muito empolgados, o professor amou, deu 10 no trabalho, foi incrível. Franqueadora Companhia de Idiomas, seremos Wizard. Depois a gente vai explicar. Aí, o que aconteceu? Eu e a Lígia começamos a perceber naquele momento que se a gente tornasse a marca Companhia de Idiomas uma franqueadora, fosse vender franquias, o primeiro passo, e já estava no trabalho, a gente estudou exaustivamente esse trabalho, a gente tinha que padronizar tudo. Padronizar a gestão, padronizar curso. Primeiro você tem que fazer a receita do bolo, depois você copia aquela receita e multiplica. Não estou fazendo nenhuma crítica às franqueadoras, mas nós abriríamos mão, e você falou de renúncia, nós renunciaríamos
A nossa essência, aí eu acho que renunciar à essência eu acho perigoso. A nossa essência, a minha e da Lígia como fundadoras, e você é sócia, e hoje nossos funcionários são sócios, vocês compartilham da mesma essência, a nossa essência é da personalização. É super importante para nós a gente tem um espírito de consultor, então a gente ouve o cliente, a gente constrói junto, é a cocriação. Isso faz parte da nossa essência. E a padronização atrapalharia um pouco isso, né? Por isso é que a gente optou por não franquear e nos mantermos fiéis à nossa essência. Mas acho que não foi isso que você me perguntou. Você perguntou de posicionamento, né? Isso, Acho que eu falei um pouco, né? De você quer ser McDonald's ou você quer ser a hamburgueria artesanal? Não tem problema nenhum em ser McDonald's. O dono do McDonald's está felicíssimo com os resultados, mas talvez o dono da hamburgueria artesanal também esteja. E eu acho que é esse pensamento disruptivo. Hoje a gente já encontra milhões de empreendedores no mundo que de fato são felizes, como nós somos, né? Com a hamburgueria artesanal, que pode até ter algumas unidades, que pode expandir, mas que não se torna McDonald's. Quer dizer, que não faz a renúncia que o McDonald's fez, né? Renunciou muita coisa para ser o que é. E tem empresários que estão felizes assim, sem ser McDonald's. Você quer ser Wizard ou quer ser companhia de idiomas? Né? Também são escolhas com renúncias. Vamos ver o que o povo está falando, Letícia. A Jana aqui fez uma pergunta. A Jana perguntou, né? O planejamento estratégico tem prazo? Ele pode ser feito para um ano ou para mais anos? A Jana fazendo pergunta difícil. A Jana tá. Né? Cada empresa faz de um jeito. Quando você pensa, eu gosto muito de um planejamento macro, que é você pensar a empresa no horizonte de 3 anos. Você sabe para onde você quer chegar em 3 anos. Tem empresa que faz para 5 anos, mas tem que revisar a cada ano. E claro que, como você falou no início, a gente fez o planejamento em dezembro para o ano inteiro. Com a pandemia, agora a gente está revendo, porque a gente começou a perceber algumas mudanças, alguns cenários, ameaças, oportunidades, forças e fraquezas, e a gente está revendo agora em agosto, né? Então, coisas podem acontecer que propiciam uma revisão, né? Eu acho que isso é bem importante. A Bruna está aqui. A Bruna entrou, isso. Você acabou de falar, né, da análise SWOT aí, né? A gente já faz há 11 anos na companhia de idiomas, todos os anos, né? E assim, a gente sabe que muitos empreendedores, eles não sabem nem o que significa, né? Nem do que se trata. Então, para mim, ela é uma ferramenta super importante, porque a gente olha, tem esse olhar para fora, né, e para dentro. E com todas essas mudanças, né, como você falou, que estão ocorrendo, eu acho que ela ainda é muito importante. Você concorda com isso, Rô? Tem muita crítica à análise SWOT, tem muita gente que é super fã, eu faço parte dos fãs, porque eu acho que a gente tem ali no SWOT, como é uma sigla em inglês, né? Em português é fofa, mas eu acho muito ridículo, fofa, eu uso SWOT mesmo. Fica muito fofinho. Fica fofinho demais, porque eu não gosto de chamar ninguém de fofa, e muito menos ser chamada de fofa. Então, SWOT, você tem ali as forças e as fraquezas, então você tem uma análise que é interna, e aí numa empresa de pequeno porte, você começa com a análise do indivíduo, né? Então, eu tenho que saber quais são as minhas forças, os meus talentos, aqueles dons que Deus me deu e que eu coloco à disposição da minha empresa, você também e todos os colaboradores, e também quais são as minhas fraquezas, as minhas crenças, as minhas intolerâncias, os meus bloqueios, ou coisas que simplesmente eu não faço bem, não levo jeito para aquilo. E aí eu vou colocar isso também abertamente para o time, para ver aonde eu me encaixo. E esse processo é com todo mundo. Por quê? Porque o que é uma empresa? Uma empresa é a soma de pessoas. É só isso. Fora isso, o que tem? Cadeira, mesa, às vezes nem tem isso. Né? Então, às vezes é só inteligência humana, pessoas a serviço, né, do cliente e da empresa. Então, eu acho que quando você tem forças e fraquezas de todos, você consegue cruzar com
o externo, que é o O e o T do SWOT, né? O S e o W, forças e fraquezas em inglês, o O e o T, oportunidades e ameaças. A oportunidades e ameaças, a gente está olhando para fora, forças e fraquezas para dentro, ameaças e oportunidades para fora. Quando eu olho para fora, eu vejo cenários. Esses cenários, essas coisas que acontecem, elas podem representar oportunidades para o meu negócio ou ameaças para o meu negócio. E é aí que eu vou rotulando, isso aqui é uma ameaça, isso aqui é uma oportunidade. E a grande sacada é que você cruza isso no curso de planejamento estratégico, que pode ser dado para qualquer pessoa, e para professor, e para donos de escola, ou para qualquer um que esteja interessado nesse tema, de planejar sua própria carreira, a gente vai cruzar, vai falar, tá bom, essas são as suas forças. Essas forças potencializam alguma oportunidade que está lá fora? Então, estou sentindo que tem uma oportunidade e eu tenho uma força que pode ser potencializada. Essas fraquezas que eu tenho, elas neutralizam uma oportunidade? Então, tem alguma coisa acontecendo sensacional lá fora, mas eu não sei fazer. Então, as marcas estão fazendo live, é uma conversa super legal, gente participando, gente entrando. Se nós duas não tivéssemos coragem de fazer uma live, nós teríamos uma fraqueza, nós estaríamos desperdiçando uma oportunidade. Então, só para dar um exemplo de competências internas, e a gente tem coragem, pode até não ter talento, mas a gente tem coragem para fazer. Essa é uma competência interna, uma força que faz com que a oportunidade seja aproveitada. E aí a gente tem o mesmo cruzamento das forças com as ameaças, que a gente pode com uma força neutralizar uma ameaça do mercado, e das forças com as oportunidades. Eu tenho uma força, tenho uma oportunidade e eu aproveito lindamente porque tem aí uma coincidência de uma tendência da sociedade com a força da empresa. Empresa significa todos juntos, né? Uma série de pessoas juntos. Por isso que tudo começa do indivíduo. Dei um belo spoiler do curso. Será que as pessoas vão querer fazer o curso depois que a gente faz? Você já está dando tudo. Mas aí vai ter a prática. O curso tem verdade, prática, né? Ninguém está tendo tempo de escrever tudo isso, as forças e as fraquezas, fazendo as análises internas, né? Vamos parar para ler aqui um pouco, Ju? A Challenges Idiomas, né, uma de nossas parceiras, fala que no Brasil não dá para planejar a longo prazo, né? E ali... Deixa eu só comentar, eu acho que não dá mesmo, acho que eu tinha dizer a Paula, eu também acho que não dá para planejar a longo prazo, dá para você ter um norte, definir principalmente a sua essência, quem você quer ser, eu dei o exemplo agora de padronização versus personalização, aí são escolhas, e aí a curto prazo você vai revendo, né, e vai mudando um pouquinho, é como se você definisse uma estrada, mas você pode ir fazendo assim, nessa estrada definida, de acordo com as mudanças de cenário, concordo. No Brasil, com as inconsistências políticas e econômicas, a gente tem que ir se moldando mesmo a cada ano. A Lígia, né, nossa querida Lia, aí, pediu para a gente falar um pouco como envolver o time, né, da construção do planejamento estratégico em culturas do tipo top-down, como mudar, né? Nós acreditamos muito na companhia de idiomas, na co-construção e não no top-down. Então, não adianta eu pensar um planejamento, planejar maravilhosamente a minha empresa, depois agendar um dia que eu vou colocar tudo no PowerPoint e apresentar para os funcionários. Eu acho que começa, nem é de baixo para cima, porque na nossa empresa não tem essa hierarquia, é toda horizontalizada, né? Então, todos nós olhamos para dentro, todos nós olhamos para fora, todos nós definimos quais são as oportunidades e ameaças, e aí daí começa todo o resto, que acho que a gente vai falar, né? O que é esse todo o resto? A Jana fala aqui, nada fofa de fazer, é um exercício de pensamento, de visão. Verdade. A Mi Max também fala aqui que ainda bem que não trabalhamos de forma engessada, né? Quando fizemos nosso planejamento em dezembro passado, não imaginamos os realinhamentos necessários para esse ano atípico. Verdade, Mi. Ainda bem que a gente planejou e ainda bem que a gente planejou até muito bem, né? Porque quando veio a pandemia, a gente já tinha identificado cenários, não da pandemia, obviamente, mas pelo menos a gente já tinha identificado um cenário de alta tecnologia, de
de necessidade da gente desenvolver e atrelar sistemas aos nossos processos, a equipe estava toda pronta, a gente já era officeless, então a gente já não vê necessidade nenhuma de ter sede, de ter espaço, de ficar se preocupando com a marca do café, porque o nosso cliente, ele é corporativo, ou mesmo quando ele é pessoa física, ele quer aulas em domicílio, né? Antes da pandemia, ele queria aulas em domicílio, ou em company, no B2B, ou online ao vivo, como a gente está fazendo aqui, com ambientes virtuais de aprendizagem. Então, a gente já tinha identificado tudo isso e já tinha concluído que não tinha necessidade mais da gente se deslocar para ligar o computador numa sede, se a gente atende o Brasil inteiro, atende o mundo. Então, a gente já estava em home office, já era officeless antes da pandemia. E isso nos ajudou muito, né? Porque houve necessidade de fazer alterações, óbvio, qualquer pessoa, né? Na vida pessoal e na vida profissional. Claro que a pandemia mexeu e mexe com todo mundo, mas não saímos do zero, né? Nós já estávamos num processo adiantado de tecnologia, né? Mas como você falou, é legal que teve assim, a equipe também abraça, né, a mudança. Então a mudança vem ocorrendo já há muito tempo na companhia de idiomas. Então esse ano, né, a gente pensou que nada ia mais mudar, mas o mundo vem aí e bate a nossa porta, né? Então... Quando a gente sabe as respostas, as perguntas mudam. Sim, sim. Gianluca, grande Gianluca, super professor de francês. Professor de francês. Será que Gianluca está fazendo hoje? Conta aí, Jean. Tchelu, Rodrigo, muito legal. Que bom vocês aqui. O que mais? Vamos falar de quê agora? KPIs, indicadores-chave de performance, né? Eles são super importantes, né? A gente tem de identificar aí o que importa, o que não, e o que é importante, né, para a empresa, como, por exemplo, no nosso caso, satisfação do aluno importa, satisfação do RH, lucratividade, porque senão, né, Rô, a gente acaba aí priorizando só o que está na nossa zona de conforto, né? E não trabalha realmente aquilo que é prioridade para a empresa. No curso que a gente vai dar, a gente vai falar bastante disso, do BSC, né, Balance Scorecard, e tem já atualizações dele, a gente vai passar, obviamente, a versão mais atualizada, mas a lição rápida, assim, para uma live quando você está planejando ou a tua carreira ou a tua empresa, você coloca a tua essência no jogo, é inevitável. Então, se para você sucesso é lucratividade, a tua essência, não tem problema nenhum, pode ser também, sucesso é ter mais dinheiro, é ter bastante dinheiro, a tendência é você buscar isso apenas na sua empresa. Eu lido com professores de idioma, gente que fez letras, fez tradução, pensa em a educação de uma forma mais moderna hoje, que faz todo sentido para mim. E normalmente, não é uma regra, mas normalmente esses empreendedores, eles colocam a satisfação do cliente em primeiro lugar e a aquisição de fluência, por exemplo, quando é uma escola. Então, se o aluno está aprendendo o idioma, é sucesso. Se o cliente está feliz, é sucesso. Se eu não estou ganhando dinheiro, não tem tanta importância, mas o importante é o aluno falar o idioma e o RH tá feliz. Também não é assim. Tem gente que adora processo super organizadinho. Se a casa tá organizada, tá tudo limpinho, quer dizer, as planilhas todas lindas, é sucesso. Também não é. Às vezes você organiza a casa, mas não chama ninguém para festa. E o que adianta isso, gente? Então tem que ter marketing aí, tem que ter venda, tem que ter dinheiro, tem que ter lucratividade até para poder reinvestir. E tem gente que é muito inovador. Então, está descobrindo coisas e está colocando, está criando produto. Se está criando, é sucesso. Também não. Será que as pessoas estão comprando? Não adianta você ficar criando coisas que não reflitam a dor. A gente acabou de dar um curso de marketing, né, para escolas de idiomas. Se o que você cria não reflete a dor do consumidor, não é um remédio para a dor do teu público-alvo, você está só perdendo tempo, você está se divertindo, está inovando, mas não é uma empresa. A empresa precisa de lucratividade. Então, o BSC, ele te ajuda a olhar para as 4 perspectivas, né? Que é a financeira, e aí você tem os KPIs que você falou. Então, eu quero lucratividade, é importante, senão a empresa quebra. Então, o que vai determinar a lucratividade na minha empresa? Eu estabeleço algumas coisas. A satisfação do cliente é super importante, a aquisição de influência do aluno, se você é professor, se você é escola, é super importante. Inovação, super importante, senão você morre, né? Vem a startup que te engole, também é importante. Processo, super importante. Sem processo, cada um faz o que quer, é um caos. Então, não, tem que ter processos. As 4 perspectivas são importantes. Então, você tem que ter
KPIs e metas para todas elas. Né? Uhum. Senão, você pende mais para um lado e esquece do outro. Acho Ah, que é isso. legal. Não, você está falando também de meta, né? E tem muita gente que confunde, né? KPIs e as metas smarts. Então, como a gente pode diferenciá-los? Então, KPI, estou aqui com a minha colinha, né? Eu anotei um exemplo aqui. É até satisfação de aluno, coloquei. Satisfação de aluno é um KPI. Tá. Lucratividade é um KPI. Tá. É um indicador-chave da sua performance. É aquilo que indica o seu sucesso. Então, o que vai indicar o seu sucesso? Declara isso, vai declarar, coloca frases, né? Então, quero ter lucratividade. Isso é um KPI. Tá, mas só isso não faz a mágica. O que faz a mágica? Você definir uma meta. E a meta tem que ser SMART, né? Que a gente aprende isso na Uhum. faculdade de Sim. administração. O que é SMART? Ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, quer dizer, ela tem que ser detalhada, tem que poder medir, não é? Quero emagrecer, né? Tem que ser, quero emagrecer 2 quilos, né? Tem que poder medir para depois você aferir se você conseguiu. Específica, mensurável, ela tem que ser alcançável, então não pode ser, quero emagrecer 2 quilos em um dia. Não, porque isso não é sustentável, isso também não é saudável. Então, tem que ser Uhum. possível de se alcançar, e ela tem que ser, e é o R, né? O que é o R mesmo? Ela tem que ser, o T é temporal, quer dizer, você tem um tempo aí, você tem que pôr um prazo, eu quero fazer isso em tanto tempo, e ela tem que ser, vamos colar o R aí. O que é o R? Cadê o R? Relevante, super importante. Ela tem que ser importante. Não, e o Uhum. Peter Drucker fala isso, não é porque você só pode gerenciar o que você pode medir. Então, você tem que saber, você tem que medir para poder ter gestão. Mas não é porque você pode medir que aquilo é importante. Então, vamos Uhum. medir a altura dessa porta que está aqui do meu lado, a largura. O que isso é relevante na minha empresa? Nada, não importa. A Ah, Clara colocou relevante. aqui, relevante. Obrigada, Clara. É, que a altura da porta importa no sucesso da minha empresa? Nada. Então, não é porque se pode medir que é relevante. Porque também, e a gente já cometeu todos os erros em 11 anos, né? Um deles é se Sim. apaixonar por KPIs e falar, olha, é possível medir aqui a minha distância do interruptor. Ah, vamos medir todos os meses. Não é relevante. Então, tem que Uhum. também saber limpar isso aí, né? Não pode ter KPIs demais ou metas demais. Eu acho Sim. até aqui, confidenciando, que a Companhia de Idiomas tem metas demais, né? Mas a gente está bem apegado a elas e não consegue se desgrudar. Esse é um risco, né? O ideal é você ter menos metas, o que de fato importa, né? Vou repetindo aqui o relevante para ver se eu nunca mais esqueço Não, que o R é relevante. assim, vendo na prática, a gente vê que muitas metas passam a ser incorporadas no nosso dia a dia, né? E no ano que vem ela já não é mais uma meta, né? Afinal de contas, já faz parte da nossa rotina. Então é legal também ver que a gente também faz essa. Anualmente, né? A gente vai vendo aí o que é relevante e o que ainda que não é mais relevante, a gente tira É, aí. legal você falar isso, porque na companhia a gente coloca como relevante, como meta, fraquezas da nossa empresa e também fraquezas pessoais. Então, se eu tenho dificuldade de fazer algo, eu me imponho a meta. Né? E se eu percebo se você percebe que você tem dificuldade de fazer algo, aquilo vira uma meta para o ano seguinte, que é para você se disciplinar aquilo. Porque o que você já tem talento, talvez você nem precise de Uhum, meta, porque você acorda de manhã e faz. Mas aquilo que sim. você não gosta, ou não tem talento para, ou acha um saco, é ali que tá a genialidade, né? É ali que você tem que colocar uma meta que é para você equilibrar as suas fraquezas, né? E ir neutralizando as suas fraquezas. Uhum. Então a gente falou um pouco de KPI e falou de metas SMART, né? Específicas, Isso. mensuráveis, alcançáveis, relevantes e Relevante. relevantes e temporal, né? Que tem que ter um tempo ali. Eu quero alcançar isso em quanto tempo? De quanto em quanto tempo você mede? Na companhia a gente mede a cada bimestre, então tem 2 meses para alcançar a meta e aí que vem a medição. A Tem gente Karina falando fala aqui. que tem, ela fala até mesmo porque o mercado muda, a estratégia muda, os KPIs e metas também devem mudar, né? É isso aí.
e tem muito base, a base é muitas vezes o mercado, né? E tem que ter um olhar sempre fora, não pode ficar só olhando para forças e fraquezas, né? Isso mesmo. O É. que mais a gente vai falar? Bom, a gente falou sobre bastante coisas, né? Metas, medição de resultados, mas nada disso faz sentido, né? Ou se a gente vê que, assim, tudo depende das pessoas. Então, as pessoas têm de estar engajadas também, né? Nesse propósito, no planejamento estratégico. Então, como você acha aí que podemos fazer isso para manter as pessoas motivadas e engajadas aí durante, né? A gente fala durante um ano e durante as fases aí da empresa. A gente até tem um outro curso que é Motivação e Engajamento, que eu vou começar daqui a pouco. A Jana e a Priscila estão dando, a Priscila é psicóloga, a Jana é Uhum. gerente geral da Companhia de Idiomas, está sendo muito legal dar esse curso, elas estão me contando a experiência de falar sobre motivação e engajamento, e eu vou começar a turma 2 em breve, acho que é semana que vem ou na outra, bem legal. É, E dia motivação, 28. 28? Motivação e Isso. engajamento é para qualquer pessoa, né? E a Uhum. gente vai falar da diferença, né? E você está me perguntando como é que a gente engaja as pessoas, os funcionários, os colaboradores para conseguir as metas que você declara como importantes, né? Engajamento é todos os dias, são as ações diárias, né? Todo dia você fazer algo que é necessário, dar um passinho, né? Aquele passinho de bebê, né? Você dá aquele passinho, mas na direção que você quer, não importa a velocidade, o que importa é você estar andando na direção que você quer para a tua vida. E eu acho que eu volto na resposta da Lígia, da pergunta que a Lígia fez. Eu acho que quando você cria junto, você não precisa se preocupar em passar o plano estratégico todo de uma forma engajadora, porque o processo é engajador. Então, vamos lá, Juliana, quais são as suas forças e suas fraquezas e o que você identifica como forças e fraquezas da Companhia de Idiomas e da Verbify? Porque agora a gente tem Uhum. duas empresas, a Companhia de Idiomas tem cursos, consultorias e tradução, serviço de tradução em idiomas, e a Verbify apoia escolas, professores, profissionais independentes, com tudo isso, né? E hoje essa live é muito mais Verbify, né, do que Companhia de Uhum. Idiomas, porque a gente não está falando de aprender idiomas. Então a gente tem que identificar forças, fraquezas, ameaças, oportunidades de cada uma das empresas. Todos nós juntos, porque na cocriação o engajamento já vem junto. Na educação, isso faz muito sentido. A gente tem estudado metodologias ativas, tem muitos professores aqui, e quando o aluno consegue colocar a essência dele, os interesses dele, o que ele gosta de fazer, coloca na aula, o engajamento vem junto. Agora, se tem que cumprir o livro, ou o que o professor acha que é importante, ou o que a escola determinou como conteúdo, se isso está engessado, nossa, imagina como tem que ter esforço para o aluno se engajar. Então, quanto Uhum. mais a gente coloca essa coisa do indivíduo, da autoralidade, né, da autonomia, e quando esses conceitos são incorporados na educação, o engajamento vem. E eu acho que liderança tem muito a ver com a docência, né? Uhum. Então, é aí que vem uma liderança engajadora, quando todo mundo constrói. Pelo menos assim. Estou falando da Uhum. teoria, porque eu estudei por causa do MBA, fiz também pós-MBA, dei aula na FGV, falamos isso no começo, lá 6 anos disso, né? Nos 6 anos que eu dei aula, uma das disciplinas era estratégia, mas estou falando isso também de vivência. Você falou, há 11 anos nós aplicamos planejamento estratégico na companhia de idiomas, né? Então, tem teoria e tem prática, né, nessa nossa conversa. Sim, e é interessante como você falou, porque a gente sente que faz parte do processo, né, Rô? Não é algo assim estabelecido pela empresa. Quando você faz parte ali, vê nascendo as ideias, vê que a ideia de outro colega seu também de trabalho que está sendo levado em consideração, você sente que a gente faz parte disso tudo, e eu acho que isso também faz a gente se motivar, né, a levar esse propósito, né, para frente. A Lígia até escreve aqui que cocriar é o caminho, né? Todos são ouvidos considerados. Além disso, muitas cabeças pensando contribuem para resultados melhores, né? Com certeza. Acho que já foi o tempo que o líder se achava genial, né? Acho que no momento que a gente deixa o nosso ego, né, lida com esse ego e tira a vaidade mesmo e pensa,
Cara, só todo mundo junto para resolver esses desafios, né? A Paula falou como é difícil planejar num país como o Uhum. nosso. Eu também digo como é difícil a gente ter uma ideia genial sozinho, né? E na companhia nem importa quem teve a ideia, é o que a gente menos pensa, né? Até porque nunca uma ideia nasce e é implementada sem os pitacos de todos os outros. Então Sempre há melhorias, né, também. tudo é meio Frankenstein, Contribuição. assim. É, Uhum. vai Uhum. contribuindo. E se fosse assim, se fosse assim, se fosse assim, É. né? E é assim que dá certo, né? A gente estava nessa semana, no nosso call semanal, falando de criatividade, né? E aí, eu acho que isso tem a ver com essa resposta. A gente fez uma dinâmica de ideias malucas. Então, quanto mais maluca, melhor. Quanto mais maluca, melhor. Não, não está maluca o suficiente. Vamos lá, mais ideias malucas. Então, esse é um exercício que eu fiz num curso da Lorise Costa, de presença criativa, um, curso que um exercício que a gente aplicou na companhia de idiomas. E é um exercício justamente para fomentar essa cocriação, Uhum. né? Que é, vamos lá, não importa a ideia, porque é da ideia maluca que pode sair Sim. o desdobramento e sai algo genial e inovador e disruptivo. Senão você fica só na mesmice, né? Só naquela Uhum. coisinha. Ele vamos aperfeiçoar a planilha, tira essa linha aqui, né? Que não leva a Sabendo nada. que às vezes nem precisa mais da planilha, né? Exatamente. Mas tem que Ah. ter alguém que fala, mas para que mesmo a planilha? E Uhum. precisa mesmo fazer isso? E tem que ter o questionamento livre, sem medo, sem medo de falar besteira, porque não tem besteira, né? Sim. Tem desafio, sim, para a gente poder enfrentar, né? A Karina escreve aqui, né? Concordo com a Ju. Construir junto faz com que a gente encontre sentido em cada atividade do nosso dia. Fora que temos liberdade de levar para a empresa qualquer ideia, né? Que vemos de fora. Isso aí. Isso é liderança, assim, é um jeito de conduzir uma empresa, que tem vários caminhos. Obviamente, esse não é o único e tem caminhos melhores, mas esse é só o nosso caminho, o caminho que fez e faz sentido para nós, na Companhia de Idiomas e na Verbify. É claro que a gente também atrela a um outro componente, que também é motivador para quase todas as pessoas, que é a remuneração variável, e a gente não pode ter nenhum tabu, né, de falar disso, e é importante. Então, na Companhia de Idiomas, todo mundo tem muita meta, eu como sócia fundadora também tenho, todos nós temos, e uma boa parte da nossa remuneração está atrelada à consecução de metas individuais. E a remuneração também está atrelada à consecução de metas da empresa. Então, a minha performance versus a performance da empresa como um todo, a receita da empresa. Então, se a empresa está tendo uma receita mais baixa, a minha remuneração vai ser mais baixa. Se a empresa Uhum. está tendo uma receita mais alta, a minha remuneração vai ser mais alta. Por outro lado, a empresa pode estar com uma receita super alta e eu estar com uma performance muito baixa, eu também não terei uma boa remuneração, porque eu não estou contribuindo para aquilo acontecer suficientemente. E a grande alegria é quando a empresa está indo super bem e você também, né? Eu também, todos nós estamos indo bem individualmente, aí você tem o melhor dos mundos, que é uma remuneração mais alta, né? E tem que fazer diferença no salário, a gente tem que querer correr atrás mesmo. Nem todo mundo se motiva por dinheiro. A gente vai estudar isso no curso de motivação e engajamento, mas quase todos se motivam. Então vale a pena a gente atrelar a meta. Não só se motivam por dinheiro. O que eu quero dizer é que quase todos se motivam, mas não só por ele. Então você tem uma combinação mágica que é uma remuneração variável atrelada a metas individuais e metas da empresa, com um ambiente de cocriação, de Uhum. ética, de respeito e com ações sociais. Quer dizer, você tem que compor tudo que o teu talento, né? Você, Juliana, é um Aham. talento, então eu tenho que ter um ambiente que te dê motivos para ficar. Há quantos anos você trabalha na companhia de idiomas? Nossa, para fazer contas, desde 2007, há muito tempo. 13 anos. Então, uma profissional talentosa como você é,
ficar 13 anos na companhia de idiomas, você deve ter razões para ficar, né? E elas são Uhum. financeiras, mas existem outras razões também. Então, acho que é aí que você consegue construir um time, para responder outra pergunta, que está alinhado com o teu plano estratégico. Porque também se as É. pessoas ficam saindo toda hora, você não consegue ter essa consistência de ações ao longo dos anos, né? Uhum. É, a gente sempre fala disso, né? Porque às vezes para uma pessoa trabalhar muito tempo em uma empresa não é algo positivo, né? Mas eu sempre penso pelo lado de que eu sempre estou aprendendo, né? Na companhia de idiomas. Então isso para mim é algo que me fascina, porque todo ano, apesar, né, da gente ter aí um planejamento estratégico, como a gente falou, sempre acontecem coisas, a gente sempre está estudando, sempre aprendendo, né, novas coisas. Eu, por exemplo, participando de uma live onde eu pensei que fosse participar de uma live, conduzir Arrasando! uma live, o que é pior ainda, né? Mas tudo bem, a gente, como você falou, sair um pouco da nossa zona de conforto também é muito bom, né? Porque senão, para mim, eu ficaria ali só na minha área comercial, conversando aí com o RH, mas eu acho que a gente também tem, né, que se lançar aí, né, nesses desafios, né? Porque eu acho que faz parte também do crescimento e também faz parte também para a gente se motivar, né? Porque igual falam, para algumas pessoas o fato de você estar sempre mudando, né, é uma questão de motivação, né? Então, como a Mi falou aqui, sejamos ousados, né? Então é isso aí. E o Bruno aqui, né, ele falou, adoro a parte do questionamento livre também. Então, como você falou, cada pessoa tem aí a sua, né, o seu motivo, né, para estar motivado. Então é bem legal isso na companhia. E a Karina está falando uma coisa bem importante, está arrasando, Ju. E a Ai, Michelle está obrigada, falando, cara. tá ótima, Ju, viu? Primeira live. E é sobre isso. E você falou uma coisa muito interessante. A Jana também está falando, Ju mandando super bem, Rose também. Ah, obrigada, viu, Jana? Viu? Que eu estou mandando bem também. É, o que não pode ter numa carreira, e a gente falou pouco, né, de carreira. Agora eu vou chover de elogio para você, Ana Clara está arrasando, a Letícia te Obrigada. aplaudindo, mas eu acho que o que não pode ter numa carreira é a mesmice, porque de fato você emburrece se você fica Uhum, tempo demais numa empresa sem desafio, olhando sempre para a mesma coisa, sempre na mesma perspectiva, fazendo para o mesmo lugar e fazendo o que você sempre fez todos os dias. Você não tem uma experiência de 11 anos, você tem uma experiência de um ano repetida sim. 11 vezes, que é muito diferente. Imagine se você estivesse fazendo a mesma coisa do seu primeiro ano na companhia de idiomas, repetindo essa mesma coisa 11 anos. Então, 11 vezes um, né? Nem existe mais o que eu fazia antes na companhia de idiomas, que era montar treinamento físico, livros. Então, para você ver como as coisas mudam. Não é verdade? Então, a cada ano você foi buscando e nós fomos proporcionando, e o mercado também, desafios, mudando de área, esse friozinho na barriga que você sentiu hoje, você sentiu mais de 11 vezes na companhia de Uhum. idiomas, e isso aí é o estar vivo, isso aí é o se reinventar, e você pode trabalhar 30 anos numa empresa. Se você tiver esse friozinho na barriga e se você experimentar o não saber, que eu acho que é isso que te coloca na terra, né? Não sou fodão, não sou o máximo, não sei Uhum. tudo. E agora eu não sei fazer isso. Agora eu me ferrei. Sou um aprendiz, não sei, vou começar de novo e gostar disso. Vou fazer uma live. Nós vamos falar sobre aprendizado. Simone Badana é uma nômade digital, a minha professora de facilitação gráfica, que é uma coisa que eu não tenho a menor ideia. Estou indo mais ou menos mal assim na aula, porque eu tenho que me deparar com o não saber, com o não ser desenhar nem casinha. Então, vamos aprender alguma coisa sobre isso? De vez em quando, você tem que estar com sou aprendiz, que o aluno sente na hora na hora que ele está aprendendo o idioma, por exemplo, Sim. né? Que é professora, Rô, você tá falou na travando aula um pouco. passada. O seu vídeo tá travando um pouco. Oi? É o seu também. Vocês me ouvem bem? Você está me ouvindo? É que aqui começou a chover bem forte. Não sei se é a minha internet ou a sua, mas tá travando.
Tudo bem, eu não sei se é a minha ou a sua, o pessoal aqui que está assistindo pode falar como é que tá, se estão me ouvindo, se estão ouvindo a Ju, para a gente ter aí um norte. Travou das duas, mas voltou. Tá bom, estamos ouvindo, tá? Então, eu acho que também é um bom exercício, que é você se ver como aprendiz, se ver diante do não saber e gostar disso. Vamos falar sobre isso na live da Simone. Se apaixonar pelo não saber é uma coisa boa, e não que saco, não sei, que preguiça de aprender, porque o aí reside tudo que tem de ruim, né? Sim. Reside o ego, o só quero fazer coisas que eu faço bem, reside a infelicidade, eu tô vazio, mas não sei por quê, tenho tudo, mas estou vazio, ou não tenho tudo, mas estou vazio. Muitas vezes o antídoto é você estar aprendendo coisas que você quer aprender, né? Que você escolhe. E Uhum. também coisas que as pessoas te estimulam a aprender, né? Porque às vezes você fala, quantas vezes eu já ouvi isso, né? Na companhia de ambas, ai, jura, sério, acho que eu não quero e tal. Vamos lá, você pode mais do que você imagina. Com certeza. Bom, Rô, eu acho que é isso, né? A gente falou sobre bastante Estamos coisa, tá acabando. Tem travando. bastante gente aqui, peraí. Acho que agora melhorou, né? Parece que melhorou. Parece que A Paula está sim. falando que está um pouco instável. Oi, Neide Rodrigues, linda, que bom que você está aqui. Michele falou que está ouvindo, tá tudo bem. A Areta entrou agora, falei pra gente como tá. Helena Domagian falou que está travando, mas eu não sei se já voltou, se já tá bom. Então, vamos repassar. Mesmo, a gente tem uma pergunta que veio nessa semana nos meus stories da Maria Eduarda. Ah, legal. Maria Eduarda. Ela colocou. Quanto tempo a Ah, gente tem? A gente tem 5 mas minutos. isso. Tá, 5 minutos. Porque uma live só pode ficar 1 hora, né? Acho que é 1 hora. É. Maria Eduarda falou assim. Quer ler daí? Pode ler. Ah, aqui. O quanto as redes sociais ajudam ou atrapalham na construção da carreira, né? Aí mais focada para a carreira, saindo um pouco, né, do planejamento estratégico. Eu enxerguei de duas maneiras essa pergunta da Maria Eduarda. Primeira é, se você está viciado em rede social, assim como o Anderson, estão lindas. Obrigada. Ele é seu marido, né? Eu falei, obrigada. Ninguém precisa saber, Rox. Precisa sim, Ju. Então, eu enxerguei de duas maneiras, tem 5 minutos. Se você está viciado em rede social, em séries, ou se você fica no seu tempo livre, você trabalha, cuida das coisas do dia a dia e não está estudando, não está aprendendo nada, não está se deparando com o não saber, como a gente falou aqui, você está fadado ao desemprego. Você está, honestamente, porque ainda mais numa sociedade pós-pandemia, que a gente está em um ambiente de crise, especialmente no nosso país, o que vai acontecer? Só os melhores sobreviverão. Uhum. E isso vale para tudo. Para as empresas mais estruturadas, mais inovadoras, mais ágeis, e também para os profissionais, porque a gente sabe que muitos serão demitidos agora, daqui, quando acabar o acordo do governo, em algum momento. Então, já tem que começar a estudar aquilo que você gosta, ou aquilo que você não gosta muito, mas você acha que precisa, então coloca a disciplina aí, faz o curso de motivação e engajamento para É, você aprender a se motivar e a se engajar, e depois você vai aprender qualquer coisa. Ou estuda de outras maneiras, não só nos nossos cursos, claro. Então, acho que essa é uma linha de resposta. Assim. Rede social pode te atrapalhar muito na carreira se você ficar nessa banalidade que é ficar vendo a vida das pessoas e tal. Tem que ter um pouquinho, né, de diversão e tal, mas é um pouquinho. sim. Usar a rede social a seu favor. Quem está nessa live, quem está assistindo, está adquirindo algum conhecimento, eu espero, né? Depois me conta aí, vai dando feedback aí, porque já está acabando, né? Espero que a gente tenha usado esse tempo para contribuir com as pessoas. Se elas saíram daqui aprendendo um conceito, tendo um insight, já valeu a nossa hora. É para Com isso que a gente está certeza. aqui. Né? Uhum. E a outra opção de resposta para Maria Eduarda é assim: cuidado com o que você faz nas redes sociais. Os rastros digitais, eles estão todos registrados.
E os empregadores, os recrutadores, até um amigo teu que pensa, vou indicar aquela minha amiga lá que estudou comigo, deixa eu dar uma olhadinha como ela tá. Entra na rede, vê alguns comportamentos que você registra lá que podem não ser muito adequados, ele não te indica para vaga. Então, não é que você tem que viver pensando em vagas de emprego, mas o que não pode ser divulgado, talvez não deva ser feito, porque, assim, o que você está fazendo, as pessoas estão tirando fotos, estão te marcando, sem você saber até, né? Então, tem que ter ali uma reflexão sobre quem você é, e não só quem você é na rede social. Quem você é, né? Se aquilo que está lá no teu feed é quem você é, e pode sim ser mostrado, desde que não fira, né, ética ou conceitos valores, né, que podem atrapalhar mesmo na imagem que você tem e quem você é mesmo, na sua essência, né? Por outro lado, pode te ajudar se você se coloca, e se você é criativo e coloca a tua obra, se você tem uma ideia. Eu li hoje, deixa eu ver se eu anotei aqui, não sei se vai dar tempo, mas eu li uma frase, talvez a Lígia possa me ajudar, do Conversar, e era tão linda, do Vitor Hugo, falando, Lígia, se você tiver aí, coloca, aqui, achei, do Sarau Conversar, que é o Sarau da Lígia, esse @Sarau Conversar, lá no Instagram. Eu caminho vivo no meu sonho estrelado. Achei isso tão bonito. Então, tá usando a rede social para influenciar positivamente as pessoas. Eu queria encerrar com essa frase do Vitor Hugo. Eu caminho vivo no meu sonho estrelado. Tem tudo a ver com planejamento estratégico. Você está vivo, você está atento, você está olhando, você está alinhando, e que o caminho seja estrelado. Amarra o teu arado a uma estrela, uma oração também ajuda. Com certeza, que lindo. Então, tem um monte de gente aqui, a Tânia Nicolau falando que aprendendo sempre, a Teacher Lu também, a Areta falando que a gente está arrasando, né? A Ana Clara falando, eu caminho vivo no meu sonho estrelado. É isso aí. Ju, foi só a sua primeira live da vida. Ufa! Agora ela respira. Tá. Posso respirar? Você estava num tom arroxeado, mas tudo bem, agora respira. Com certeza. Não, mas é muito bom. Com certeza. É como você falou, é um bate-papo, né? Coisa que a gente já faz toda semana na Companhia de Idiomas, e é muito bom compartilhar aí com todo mundo um pouquinho do que a gente conhece, né? E do que a gente também pode ajudar aí no caminho de cada pessoa, né? E hoje a gente implementou a missão da Companhia de Idiomas, a gente viveu a missão. Missão, vou ler aqui, contribuir para o sucesso das pessoas, possibilitando soluções customizadas e inovadoras de forma ética, rentável, eficaz e efetiva, nutrindo relacionamentos. A gente fez isso hoje, contribuiu para o sucesso das pessoas. E que todos saibam o significado verdadeiro do sucesso. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada, Rô. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Grava aí. Grava.